Boa tarde! Uou! Bem-vindo ao nosso espaço de diálogo, né? De troca, de conversa. E hoje eu tô aqui para falar um pouco mais sobre questões relacionadas às dificuldades de se dizer não, né? Muitas pessoas têm dificuldade de dizer não, e não só essa dificuldade de dizer não, mas também quando conseguem dizer não, se sentem muito culpadas, né? Sentem que às vezes não deveria ter dito não, que deveria dizer sim. Pessoas que acreditam, inclusive, que o fato de dizer sempre sim vai possibilitar que ela tenha melhores relações, né? Vai evitar conflitos, o quanto que, na verdade, é exatamente o oposto. Quando você está o tempo inteiro dizendo sim para as pessoas, você pode até não gerar, digamos assim, um conflito com aquela pessoa, mas você começa a ter um conflito com você mesmo, né? Por quê? Porque você se sente mal por ter dito sim no momento em que você acreditava que deveria dizer não. Você começa a sentir-se insatisfeita com você mesma, com a tua própria vida, com a tua própria relação com você, sabe? Então, é por isso que é muito importante a gente saber dosar as respostas que a gente precisa dar para o outro, né? Não estou dizendo que você tem sempre que dizer não, não é isso. Mas você precisa saber qual é o momento, né? Quando é que você está a fim de dizer não e você de fato dizer? E quando é que você está a fim de dizer sim, ok, eu vou lá, eu posso, e dizer. Você precisa ser verdadeiro antes de mais nada, né? E não só com o outro, mas antes de ser verdadeiro com esse outro, ser verdadeiro com você, né? Ser genuíno com você, ser cuidadoso com você, porque quando você fala não, na hora que você quer dizer não, você está cuidando de você. Você está, além de colocar limite naquela relação, colocar limite no outro, se porventura essa pessoa for uma pessoa abusiva, porque muitas vezes o que acontece é isso, de algumas pessoas abusarem, né, da boa vontade, principalmente se ela sabe que você é uma pessoa que constantemente fala sim, né? Tem pessoas que já têm ali uma dinâmica, né? Já entende, sabe como você funciona, por exemplo, e aí ela vai sempre a você, ela vai sempre se dirigir a você quando ela estiver precisando de alguma coisa. Por quê? Porque ela sabe que você vai dizer sim, né? E por que é que você constantemente precisa dizer sim? Por que é que você tem essa necessidade de dizer sim, né? Será que por trás disso está uma necessidade, por exemplo, de ser aceito por essa pessoa? Né? Uma necessidade de se sentir aceito mesmo, né? De que as pessoas não te rejeitem. E, na verdade, isso não é verdadeiro. Se você ficar dizendo o tempo inteiro sim, não significa que as pessoas vão te aceitar o tempo inteiro. Porque, gente, nós somos seres humanos, sabe? E nós precisamos lidar com o sim e com o não. Quando você fala não para alguém, né? E porventura essa pessoa não aceita esse não que você está entregando ali para ela, certamente está envolvido ali uma questão de falta de maturidade, inclusive, né? Porque nós precisamos, da mesma forma que a gente precisa dizer, nós precisamos também aceitar os não, né? A vida já nos proporciona tantos não. Então, por que é que você vai ser mais uma pessoa a dizer não para você? Porque quando você está dizendo o tempo inteiro sim para o outro, você automaticamente está falando não para você, né? E é isso que você quer para sua vida? Ficar
constantemente, ficar o tempo inteiro, ficar todas as vezes dizendo não para você, se anulando, né, impedindo você até mesmo de realizar coisas que você deseja, né? Então, por que é que você precisa ficar o tempo inteiro dizendo para as pessoas, não, tudo bem, eu vou lá, eu faço, eu dou conta, né? Tem algumas pessoas também, inclusive, que falam muito sim, né? Porque elas têm uma necessidade de se sentirem, como é que se fala? Úteis, né? De se sentirem de sentirem que elas estão sendo úteis, mas mais do que isso, de acreditarem que elas são insubstituíveis, né? O que é exatamente isso? Pessoas que acreditam que ninguém faz como ela faz determinada coisa, né? Que ninguém resolve as coisas que precisam ser resolvidas, que só ela, que é como se somente ela resolvesse tudo no mundo, como se somente ela tivesse um melhor jeito de fazer determinada coisa. Então, elas acabam assumindo para si responsabilidades que elas poderiam muitas vezes delegar para outras pessoas, seja no trabalho, seja na família, nas relações de amizade, na relação com o cônjuge, sabe? Então, será mesmo que você é uma pessoa insubstituível? Será mesmo que ninguém no mundo faz nada melhor do que você? Será mesmo que você é a pessoa, é o cara, né, como dizem, né? Então, é um momento que a gente precisa até refletir um pouco a respeito disso, né? De entender, né, que nós somos pessoas que vamos ser substituídas, sim, senão não morreríamos, né, inclusive, né? Então, é importante a gente poder estar consciente, né? Estarmos conscientes das nossas respostas diante das pessoas, do que a gente está dizendo, do que a gente está respondendo para o outro, né? Porque muitas vezes, por estarmos automáticos, né, assim, ligados no automático, a gente acaba dando resposta sem pensar, né? Existem formas da gente dizer não, né? E eu quero, assim, dizer aqui para vocês, deixar claro que é possível você treinar, se você não tem, né? Você treinar essa habilidade de dizer não. É possível você, aos poucos, você se tornar uma pessoa, né, que vai dizer não para as pessoas com tranquilidade, sem sentir culpa, né? Sem sentir que está fazendo alguma coisa ruim, que está causando um mal. Muito pelo contrário, quando a gente diz não para as pessoas, a gente está ajudando aquela pessoa até mesmo a refletir um pouco sobre as posições dela, sobre o porquê que ela também fica o tempo inteiro solicitando mais especificamente tanto a você. Então é importante a gente também ter noção de como a gente está se relacionando com as pessoas, sabe? De como a gente está levando o nosso relacionamento. Dizer não fortalece também os relacionamentos. As pessoas, às vezes, têm uma crença que não é verdadeira, né? Tem na cabeça o mito de que dizer sim evita conflitos e que dizer não vai fazer com que as pessoas briguem, né? E na verdade, aquela pessoa que está recebendo o não, ela só vai achar ruim, ela só vai querer causar alguma coisa, né? Se ela não tiver ali resolvida, né, com as próprias questões dela. Por que ela não pode receber um não, né? E por que só você pode se dar não, né? E o quanto que
muitas vezes a gente fica nessa enrascada, né? Quantos aqui já não ficaram numa dessas enrascadas? Fala aqui pra mim. Né? De você precisar dizer que não vai fazer, mas por algum motivo interno seu, por alguma crença aí que você acredita que você precisa dizer sim o tempo inteiro, e aí você, mesmo querendo dizer não, você disse sim, tudo bem, eu vou lá, eu faço, né? O conflito, as divergências de pensamentos fazem parte dos relacionamentos, e é isso que a gente precisa entender. Um relacionamento que tá o tempo inteiro, todo mundo tá ali, ok, sim, eu vou lá, eu vou fazer, sabe? Que não tem um mínimo de desconforto, né? Não tem condições de crescer, né? Não tô falando aqui de jogar panela, de brigar, né, no sentido mais violento. Não é disso que eu tô falando. Eu tô falando de poder, as pessoas poderem conversar a respeito, né, até mesmo de você poder expor como você se sente para o outro, porque quando você se abre, você está abrindo janelas na tua vida, né, para aquele relacionamento, inclusive, ficar fortalecido, porque a pessoa também vai se sentir à vontade de poder falar, né, por mais que seja uma pessoa mais fechada. O que a gente precisa entender é que tudo isso, gente, é treinável, né, não são coisas que vão acontecer de um dia para o outro, de uma hora para outra, sabe? Não são coisas que hoje eu acordei e vou falar não para todo mundo e vai estar tudo bem, vai estar tudo resolvido. Não, não é disso que eu tô falando. Eu tô falando de gradualmente você ir treinando isso na tua vida, de você, às vezes é difícil, para algumas pessoas é mais difícil falar não, ok, e entendo isso, mas vai se utilizando do cotidiano, das coisas do dia a dia, né? Escolhe uma pessoa, sei lá, que você acha que é mais fácil, digamos assim, né? Você poder dizer não e vai sendo treinado ali com aquela pessoa, né? Aquela pessoa vai pedir e vai observando a reação do outro, porque se a gente for olhar bem, nem tudo que a gente pinta, né? Nossa, eu não posso falar não, porque vai ter um problemaço. Não, às vezes a pessoa não tá nem ligada, né? E ela vai entender, ela vai falar, não, tá bom, então tá, não dá, tudo bem, sabe? E às vezes a gente cria, né? Um monstro, faz um negócio enorme, e é por isso que eu costumo dizer que como a gente se relaciona com as pessoas diz mais respeito a nós do que a propriamente o outro, porque é a gente que cria, é a gente que imagina, é a gente que, sabe, faz aqueles monstrinhos e monstrões na cabeça da gente, que fica no meio das relações. Então, isso diz mais respeito a gente e não propriamente ao outro, né? Então é importante a gente ter essa consciência, né, de poder sim falar não na hora que você tá com vontade de falar. E quando você fala não, você pode falar a verdade, né? Às vezes você não quer, né, fazer alguma coisa que a pessoa está te solicitando e ok, fala para ela. Se você estiver falando de uma maneira genuína, verdadeira, né, você pode usar jeitos de falar, né, falar com um tom mais leve, né, você não precisa ficar rodeando, né, até porque se você ficar rodeando muito, a pessoa vai sentir que você está querendo enrolar para dizer que não vai fazer ou que não dá, né? Então, fala a verdade, né? Você não precisa ficar inventando história. Se você precisa se justificar, se justifique de maneira genuína. Não há problema algum, porque a dificuldade não está nem tanto no outro. A dificuldade está em nós podermos falar, em nós, em como a gente se sente. Como é que você se sente quando você precisa falar não ou quando você diz não? Porque se o outro não entender, aí é um problema que ele precisa resolver. E ainda digo mais, isso diz muito de como ele considera você.
E aí é um outro ponto para se pensar, que é, será que então vale a pena eu estar me relacionando com essa pessoa que não entende o meu ponto de vista? Será que vale a pena eu estar me relacionando com essa pessoa quando eu digo para ela que não dá, não posso, tenho meus compromissos, tenho os meus projetos, né? De verificar com quem que é que você se relaciona, né? Porque se a pessoa não consegue aceitar o teu não, ou não entende, né? Que espécie de relação é essa que vocês estão tendo, né? Qual é o respeito que há ali, né? De considerar o outro, de entender o posicionamento do outro, de entender que esse outro realmente não pode, né? E aí é um momento importante para se repensar essa relação. E aí não estou falando só de relacionamento de namoro ou de casal. Estou falando de relacionamentos como um todo, de relacionamentos, de amizades. Tem pessoas que são sanguessugas, essa que é a verdade. E aí, quando elas sabem, elas percebem que você é uma pessoa disponível para servir, para ajudar, para ser prestativo, né? Você é o tipo pau para toda obra, né? Digamos assim. Essa pessoa se aproveita e aí ela vai querer sugar o máximo de você. Vale a pena você estar se relacionando com essa pessoa que é o famoso sanguessuga, que só se aproxima de você para te sugar, para te pedir. E mais, olha só, não agradece. Quanto mais você se doa, quanto mais você está mais disponível, menos a pessoa te agradece. E aí você fica se sentindo um nada, porque as pessoas não reconhecem que você tá ali se prestando, né? Tá ali se colocando disponível para ajudar, né? E é você quem fica se sentindo mal. Então, não sei se está fazendo sentido isso para vocês, mas é importante a gente poder refletir um pouco sobre isso, né? É importante a gente poder pensar que relações nós estamos entrando, né? Com quem temos nos envolvido, né? Se essa pessoa não está querendo só me sugar, né? Só tirar minha energia. Tem gente que é assim, gente, que tira a energia da gente, que vai sugando, vai sugando, vai sugando, vai sugando e no final nem agradece, sabe? E faz com que você se sinta mal, que você se sinta uma pessoa de menor valor, né? Que você se sinta até um lixo, né? E tá valendo a pena você ficar o tempo inteiro se prestando a ser solícito a essa pessoa sem que ela te diga pelo menos obrigada, né? Ângela tá colocando aqui, ladrões de energia, exatamente, Ângela, são ladrões de energia que roubam a tua energia o tempo inteiro, 24 horas, e a gente precisa, na verdade, repor energias, né? A gente precisa se abastecer, ter um corpo, né? Uma mente energizada, né? Com pensamentos bacanas, né, com atitudes positivas. O mundo já está cheio aí de coisas ruins, né? Você não vai querer a companhia de uma pessoa que não te respeita, que não te considera, que um não que você diga a ela, ela já faz um monstro, ela já faz, né, um bicho de 7 cabeças, né? E não entende. Toda vez você diz sim, 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 e quando você diz não, fica com raiva. Então, será que vale a pena esse relacionamento, né? E tem uma outra coisa, eu esqueci aqui uma outra coisa que eu ia falar. Enfim, vai voltar. Porque eu vou falando e vai vindo aqui. Pode fazer pergunta, viu, pessoal? A Ângela tá falando aqui sobre mediar conflitos. Muitas vezes a gente precisa, sim, mediar conflitos, né? Ter a palavra certa no momento certo, né? Porque a gente também precisa saber como dizer não, né? Algumas pessoas
que estão no nosso círculo de relacionamentos, né? A gente já conhece, já sabe que é uma pessoa um pouco mais sensível, né? Você não precisa ser categórico, né? E dizer não e nada mais, né? Mas quando você justifica, né? Sem embromação, né, pessoal? Fala o que você tem que falar, ó, não dá, eu tô com um projeto, né, ó, um exemplo que aconteceu, como falar não, muitas vezes sem dizer exatamente a palavra não. Ontem eu fui num aniversário de uma pessoa amiga nossa, e aí quando a gente voltou, a gente pegou um Uber e tava tocando uma música lá, que eu entrei e aí eu fiquei assim, ai meu Deus, essa música não. Não faz parte do meu repertório, não faz parte, né, do meu estilo e tal. E aí eu fiquei lá, assim, tipo, pensando, né, que eu ia falar com o rapaz sem ser grossa, né, porque eu também tenho um tom um pouco, assim, irônico, grosseiro, de ser na vida e que eu vou, como eu falei, é tudo uma questão de treino. Eu me treino constantemente para isso, né? Eu vou me treinando e aí algumas coisas já tá assim fly, né? Fluente. E outras eu ainda preciso pensar, né? E aí eu falei pra eu não falei pra ele, eu pensei, cara, eu não quero ficar ouvindo essa música, beleza. Só que aí a música acho que já tava meio que no meio pro final, e aí entrou entrou uma outra música, foi isso, entrou uma outra música que eu gostei, né, só que aí o motorista tirou exatamente essa música que eu gostei, aí eu pensei, não acredito, aí imediatamente eu falei pra ele assim, poxa, tava gostando tanto dessa música, ou seja, dei um sinal ali pra ele. E aí, ele imediatamente voltou pra música, que acho que ele tava passando lá, né, tinha como ele escolher. Então, assim, foi uma forma delicada de eu dizer pra ele que eu preferia aquele estilo de música. E aí, depois que acabou essa música que eu gostei, né, entrou uma outra música dentro lá do estilo lá que ele tava, já tinha ouvido, mas ele começou a procurar outras músicas dentro daquele estilo que eu tinha dito pra ele que eu havia gostado. Então, ele também foi sensível. Entende? E é claro que nem sempre a gente vai estar com pessoas que são sensíveis àquilo que você está dizendo, né? E eu achei muito bacana isso. Eu dei até 5 estrelinhas para ele. E o quanto que a gente precisa encontrar estratégias, sim, muitas vezes para poder dizer, não estou gostando disso, porque o que eu estava falando para ele quando eu disse para ele que eu preferia outra, não disse que eu preferia, né, mas que, poxa, eu estava gostando tanto da outra música, né, e o tom que eu coloquei, né, é isso, a gente precisa ser treinado, qual é o tom que você coloca quando você diz não, né, qual é o tom que você coloca quando você prefere X coisa ou Y coisa, o certo é que eu precisava falar que eu não queria aquela música de alguma maneira, né? E às vezes a gente fica querendo adivinhar, né? Ou querendo que o outro adivinhe o que a gente quer, né? Acho que eu já até fiz uma live sobre isso aqui. A gente quer que o outro adivinhe que, não tô gostando dessa música, não gosto dessa comida, não gosto desse jeito como você age, né? E não é assim, né? A gente pode falar tudo que a gente está sentindo, tudo que a gente pensa, tudo que a gente gosta, de maneira íntegra, de maneira verdadeira, sem ofender. As palavras seduzem, exatamente. Como você fala, né? Vai seduzindo aquela pessoa no sentido dela entender, dela se sentir até acolhida, dela não se sentir agredida, porque muitas vezes a gente usa as palavras de uma maneira oposta para agredir as pessoas, né? Por quê? Porque muitas vezes você tá com raiva, né? E às vezes você tá com raiva, inclusive, daquela situação que você queria dizer não e você disse sim, e nem sempre você se dá
conta do quanto que você tá com raiva. Às vezes você tá com raiva daquela pessoa porque você tá fazendo favor pra ela, que você sabe que ela, digamos assim, é uma pessoa que você a considera imprestável, né, que não vai te reconhecer, que não vai dizer ao menos obrigado por aquilo que você tá fazendo por ela, mas mesmo assim você tá lá, você tá fazendo. Pra que você tá fazendo? Me diz pra que você tá fazendo, né? Carregando um peso que não é seu, né? Carregando responsabilidades que não são suas. Então, é extremamente importante a gente saber, sim, utilizar as palavras, né? E ter repertório, né? Quando eu digo ter repertório, é ter palavras mesmo, ter o seu jeito de dizer para o outro que você não quer, que você não gosta, né? Que você não tá com vontade mesmo, sabe? Quando você dizer para a pessoa, olha, a pessoa fala, você pode fazer isso assim para mim? Poxa, falando, eu realmente não tô com vontade de fazer, eu tô cansada, né? Explica, fala, né? Então, hoje não vai rolar, sabe? É tudo o que a gente, como a gente vai falar, né? Quais são as justificativas que a gente vai dar, se a gente realmente precisa dar algum tipo de justificativa. A gente precisa também se perceber nos momentos, nas relações, né? Não só perceber o outro com empatia, mas se perceba, né? Se perceba. Eu botei até uma pergunta lá, eu acho que lá não, aqui, eu sempre me confundo. No Instagram, né? Sobre si, como é que você se observa na relação com você mesmo, né? Porque isso diz muito mais respeito a como eu me relaciono comigo, né? Como é que eu me percebo nas minhas relações, como é que eu reajo a mim, né? Comigo mesmo, na relação comigo, né? E aí, quando se trata de reagir com o outro, vai ficar mais fácil, né? Porque você já se entende, você sabe como é que você sente as coisas, né? Então é extremamente importante a gente conseguir ter essa coisa do autoconhecimento mesmo, né? Não fazemos nada pelos outros, na verdade fazemos por nós mesmos. A Ângela está dizendo aqui, para ser amado. Será linda, exatamente. É interessante isso que você está colocando aqui, Ângela, porque de fato a gente não faz nada pelos outros, né? É um reconhecimento que a gente vai ter e a gente sabe disso, né? É um agrado que a pessoa vai nos dar, talvez, né? É você se sentir a tal, né? Então, na verdade, na grande maioria das vezes, não é mesmo pelos outros, é pra gente mesmo que a gente tá fazendo, né? Como a gente vai se sentir, né? Como eu eu vou me achar aqui que eu sou o cara, que eu sou a boa, né? Então, é por isso que eu torno a dizer que as nossas atitudes dizem mais respeito a nós do que ao outro, né? O que eu faço tá falando mais sobre mim do que a qualquer outra pessoa. Eu não sei se vocês conseguem alcançar isso, assim, se tá fazendo sentido para vocês, se tem alguma coisa aí conectando com vocês nisso que eu tô trazendo, como é que tá aí, como é que vocês estão recebendo essas informações que eu tô trazendo aqui, eu tô compartilhando com vocês. Fala aí pra mim. Enquanto isso eu vou vendo aqui, tem mais alguns comentários. Mônica tá pedindo pra participar. Você quer participar mesmo, Mônica? Outro dia eu te chamei e você não tava aqui. Fiquei no vácuo. Diz aqui, Mônica, se você tá aí, que aí eu te chamo. Se você realmente quer fazer uma pergunta relacionada a esse tema que a gente tá trazendo aqui. Muito sentido, né, Ângela? E realmente são coisas do dia a dia, são coisas que acontecem no cotidiano. E como eu falei para vocês, é importante a gente treinar esse tipo de comportamento na vida da gente, porque senão a gente fica sobrecarregado, a gente fica exausto, a gente fica com raiva das pessoas sem necessidade, porque quem tá abrindo a guarda é a gente, não são as pessoas, né?
Quem abre o sim, 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 sim o tempo inteiro não são as pessoas, é você que está lá respondendo. Então, é você quem está deixando aquela pessoa sem limite. E aí é por isso que eu falo, quando eu digo assim, o não é um limite que você coloca no outro, porque se você está o tempo inteiro dizendo sim, 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 você está deixando essa pessoa sem limite. E essa relação vai ficando uma relação ruim, vai ficando uma relação enfraquecida, porque vocês, inclusive, quando você fica falando o tempo inteiro sim, você não abre espaço para dialogar. No mínimo, quando você diz não para alguém, você tem a oportunidade de você iniciar um diálogo. A partir, por exemplo, da tua justificativa. Ou permite que pelo menos o outro te pergunte por que você não vai fazer aquilo, né, que ela tá pedindo para você fazer, entende? Então, o quanto que o não é libertador. O não, ele fortalece as relações. A gente só precisa ter uma dosagem disso. Saber qual é o momento que a gente vai dizer sim e qual é o momento que a gente vai dizer não. Sem prejudicar a si e sem prejudicar o outro, né? A gente precisa ter esse ponto de equilíbrio, né? Que eu acho que é importante. É claro que existem situações que as pessoas elas vão querer sim agradar a outras. Mas uma coisa é você estar num relacionamento onde você quer agradar aquela pessoa naquele dia, naquele momento, você quer abrir mão de determinada coisa em prol daquela relação. Outra coisa é você estar num relacionamento onde você fica se sentindo o tempo inteiro na obrigação de falar sim para aquela pessoa. É muito diferente. Eu não sei se vocês conseguem perceber que há uma discrepância nisso, né? Hoje eu tô com vontade, né? Sei lá, minha amiga me chamou pra sair e há muito tempo a gente não sai, não toma um café, não conversa e eu acho que eu posso abrir mão de, sei lá, de fazer isso que eu ia fazer hoje, nesse horário, e ir sim, ir lá conversar com ela e dar uma atenção e ter esse momento de qualidade com ela. Isso é uma coisa. Agora, a minha amiga fica o tempo inteiro me chamando pra fazer não sei o quê, e tererê, e tererê. E hoje ela falou comigo, amiga, vamos não sei o quê, vamos sair pra tal lugar, vamos lá no shopping comigo que eu preciso comprar uma roupa, eu quero sua opinião, vamos não sei, sabe? E aí você vai assim, sim, é muito diferente, tá? Deixa eu ver aqui, vou tentar ir acompanhando aqui vocês, tá? Tem que expor a tua vontade, diz aqui a Raquel. O outro pode te agradecer. Exatamente, que foi uma das coisas que a gente estava falando aqui, né, no início. A gente precisa colocar aquilo que a gente está pensando. A gente precisa dizer que hoje dá, que hoje não dá, né? Tal dia pode. Uma coisa bacana de se fazer quando a gente precisa dizer não para alguém porque muitas vezes a gente vai rápido, né? Responde rápido. Mas respira antes de falar, né? Percebe o momento do silêncio, porque para muitas pessoas o silêncio é angustiante. Mas não dá logo essa resposta direta, sabe? Dá uma respirada. Pensa em você quando você precisar dizer não pro outro, né? Quando você precisar dar uma resposta, né? Melhor dizendo, né? Não que necessariamente seja sim ou não, mas alguém te fez uma solicitação, ao invés de você pensar no outro, pense em você. Você pode mesmo? O que você precisa fazer? Tá dentro do teu alcance? Isso vai ser benefício para você, entende? É nesse contexto que a gente precisa ser inserido, né? E quando você fala não pro outro, porque o que acontece? Às vezes a gente fala assim e não dá conta, né? A gente sabe que não vai dar conta e aí não dá conta. E aí deixa o outro até na mão, né? E se você fala, ó, não dá, inclusive você libera aquela pessoa para solicitar ajuda, para solicitar aquilo que ela deseja para outra pessoa. Tem gente que fica enrolando para dizer que não dá, tem isso também, né? Ai, vou ver. E aí, o que acontece? A pessoa que tá lá do outro lado que te pediu ajuda, que te pediu qualquer coisa, ela fica meio que na expectativa de que você
pode ajudar, né? Mesmo que seja que demore um pouquinho. Então, se não dá, fala logo, porque aí você libera a pessoa e com certeza a pessoa vai te agradecer por você ter liberado o caminho e ela vai solicitar outra pessoa, tá bom? Isso acontece muito no meu local de trabalho, diz aqui Mônica, é a Mônica, né? Todas as vezes me ligam para fazer plantões extras e eu sempre digo sim. Fui dizer não uma única vez e a pessoa já ficou chateada. Por quê? Porque toda vez a pessoa, foi você, Mônica, quem treinou essa pessoa a entender que ela pode contar com você sempre, 100%. Quando você disse não, ela não entendeu. Aí ela fica chateada. Mas, por outro lado, o fato dela ter ficado chateada já também diz alguma coisa a respeito dela, né? Por que ela vai ficar chateada, né? Porque você não pôde fazer o plantão, porque você não pôde realizar determinada coisa. Você tem mesmo a obrigação, né, de assumir essa responsabilidade. Por que ela fica chateada? Mas aí isso não é um problema que compete a você. Isso daí é uma questão com ela. Porque, às vezes, a gente olha assim, poxa, fulano ficou chateado. E aí a gente também fica chateado porque o fulano ficou chateado. Aí essa chateação tá meio bagunçado, né? Não sei se vocês estão entendendo. Mas essa chateação minha porque ela ficou chateada já não diz respeito a ela, diz respeito a mim. Entende? Então é a gente poder se entender aí nessa dinâmica de funcionamento nas relações sociais, né? Nas relações de trabalho, nas relações em família, né? E aí você tá me dizendo aqui, né? Que você fica sem jeito de negar de novo. Mas por que você fica sem jeito de negar de novo? Por quê? Porque quando você diz pra ela que você pode, você não fica sem jeito de dizer que não pra você, né? Você já parou pra pensar sobre isso? O quanto que você acaba se violando, se maltratando, passando por cima de você como um trator. Porque pra todo mundo você precisa dizer sim, mas pra você, não tem um momento de dizer sim. Pra você, não tem um momento de dizer a sua paz, a sua tranquilidade, né? O seu ficar sem fazer nada. Hoje eu não quero fazer plantão. E daí? Qual é o problema? E poder dizer, olha, hoje não dá porque eu tenho compromisso, não posso. Ou falar a verdade mesmo. Né? O essencial nas relações é que você diga, não posso fazer, se você realmente não pode. Não quero fazer, se você realmente não quer, né? Mas eu acho que o importante é você ser verdadeiro, né? Tá entendendo, né? Legal, legal, legal. Deixa eu ver aqui outras perguntas que algumas pessoas colocaram aqui. Às vezes estou fadigada, mas digo que sim, para não contrariar. No início aqui da live, eu tava falando inclusive sobre isso, que o quanto que as pessoas acham que falar sim o tempo inteiro evita o conflito. Não evita conflito. Falar sim o tempo inteiro, né? Porque você tá dizendo aqui que é para não contrariar. Mas o quanto que você se contraria, o quanto que você se chateia, o quanto que você fica mal, o quanto que você fica com raiva de você mesmo por ter dito sim na hora que você queria dizer não. O quanto que você fica emocionalmente abalada, né, exaustivamente, né, com as suas emoções e com o teu físico. No teu caso aqui, você está falando de plantões que você precisa fazer, né? E às vezes você não quer fazer, né? E eu até entendo um pouco dessa coisa de plantões, que eu trabalho também com pessoas que fazem plantões. E, cara, tem um dia que você acabou de fazer um plantão e aí o teu colega pede para você fazer um outro plantão no dia seguinte e você não conseguiu nem descansar. Eu entendo que, inclusive, fazer plantões é muito exaustivo, muito cansativo, mas você não está olhando para isso. Então é importante você perceber o que você está fazendo com você, porque não é a pessoa que está causando em você, é você que não está conseguindo aí gerenciar, né, essa forma de dizer, talvez não tenha repertório, ou talvez a pessoa realmente não entenda, e se ela não entende, eu sinto muito dizer, vou ser bem clara aqui, ela não é o tipo de pessoa que deve estar no teu ciclo de relacionamento, né, e aí entendo que tem questões às vezes de trabalho que envolve isso, mas
encontrar um repertório para você se sentir mais tranquila na hora de dizer não, né? Ou, às vezes, a gente pode também fazer, olha só, uma estratégia, né? Você pode dizer não oferecendo uma solução, né? Olha, eu não posso, mas por exemplo, no seu caso do plantão, né? Se você conhecer, claro, mas a gente precisa também ter uma mentalidade criativa, né? Estar disponível para isso. Eu não posso fazer, mas eu vou te dar aqui, só do fato de você dar o telefone de uma pessoa, de um colega seu, ou de falar, ou de mencionar, com certeza essa pessoa já vai se sentir ajudada por você, entende? Não sei se está fazendo sentido aqui, mas eu estou tentando expandir, abrir o máximo que eu posso aqui. E quando a pessoa liga para você e você fala, ela pergunta, fulano, você pode fazer o plantão para mim e tal, tô precisando muito, não sei o quê. Aí você fala, poxa, infelizmente eu gostaria muito de te ajudar nesse momento, mas eu não posso. Mas olha só, eu tenho um telefone aqui, eu tenho uma colega aqui, que talvez ela esteja disponível, que talvez ela possa te ajudar. Você disse um não, mas imediatamente você já trouxe, digamos assim, um resultado, né? Uma solução. E aí, ela vai te dispensar ali, vocês vão se dispensar ali naquela ligação, ou se estiverem pessoalmente, e ela já vai partir pro outro. Por quê? Porque ela quer resolver, ela também talvez ela esteja com um problema de ter que ter alguém para fazer o plantão para ela, porque ela está com alguma dificuldade. E aí, imediatamente, ela já vai esquecer você e vai partir para o outro, porque ela quer andar, entende? Ela quer resolver. E você está trazendo uma solução para ela, né? Então, acho que são estratégias que a gente precisa se utilizar para a gente poder sair dessa linha de frente, de ficar o tempo inteiro precisando dizer sim para as pessoas. E aí, quando você fizer isso, ela vai, inclusive, te agradecer por você ter, né, disponibilizado, dado uma ideia, dado um telefone de alguém, indicado uma outra pessoa. Com certeza, ela vai te agradecer. Tá? Então, não fique sem jeito de dizer que não dá para fazer. É importante também trabalhar essa necessidade de ficar falando sim também, esse medo de contrariar as pessoas. A gente precisa trabalhar isso na vida da gente, tá? A Ângela tá dizendo aqui, gente, eu não sei se eu tô muito rápida, eu não sei, mas já perdi a noção do tempo aqui, porque o Instagram derruba a gente, né? Pausa pra beber água, porque a pessoa fala pra caramba. Mas eu acho que daqui a pouco eu tô olhando aqui embaixo que tem o reloginho aqui do computador. Deixa eu ver aqui mais. Muitas vezes quem não sabe dizer não, diz a Ângela, não aceita o não dos outros e por isso sente dificuldade. Sim, também tem isso. Pessoa que não sabe lidar com o não. Porque acha também que, tá dizendo não pra mim, não vai fazer, tá me rejeitando, enfim, não quer saber de mim, não gosta de mim e etc, né? Também tem isso. Mas tem a ver, sim, com a dificuldade que se tem de dizer, de aceitar o não, né? O conflito pode vir depois. Explica um pouco mais, porque eu acho que eu perdi o fio da meada aqui, Ângela. Tá fazendo sentido. Não vale rolar barril. Barril? Como assim não vale rolar barril? Barraco? Alguma coisa assim? Não vale rolar barraco. A gente tem que... Por isso que a gente precisa... Eita, gente, não sei o que eu fiz aqui. Por isso que a gente precisa ter repertório. A gente precisa desenvolver uma linguagem para comunicar, né? A gente precisa treinar isso diariamente, né? Para que saia da melhor maneira possível, né? Existir situações que não tem como, que você vai ter que dizer aquele não, porque como eu falei aqui, a gente precisa se perceber nas relações. A gente precisa se perceber como a gente se relaciona com aquela pessoa. Se você tem um relacionamento de poder se abrir, de poder falar, né? Você já vai começar a entender como é que aquela pessoa funciona. Aí você vai encontrar o seu jeito particular, né? O jeito da Suzana de dizer
não para fulano de tal. Que talvez não seja o mesmo jeito da Suzana dizer não para o outro ciclano, entende? Porque a relação que eu tenho com fulano não é igual à relação que eu tenho com ciclano, entende? Tá fazendo sentido isso? O seu marido odeia ouvir não. Mas quem gosta de ouvir não? A questão não é porque gosta ou não gosta de ouvir não. Porque o não realmente, em grande parte, ele gera assim um desconforto. Porque eu preciso arrumar uma alternativa se alguém diz não. Tava tão tranquilo, tava tão bem, eu achava tanto que eu ia conseguir contar com fulano de tal, mas infelizmente o fulano de tal não vai poder fazer pra mim. Aí gerou um desconforto, né? Porque como eu falei aqui no início, seu marido odeia ouvir não. Ele tá muito acostumado a ouvir sim? Talvez ele esteja muito acostumado a ouvir sim, né? Mas a gente não gosta, naturalmente a gente não gosta, mas não é uma questão de gostar, né? É uma questão de como eu gerencio o não que eu recebo. Porque, gente, a vida, ela dá muitos não pra gente, né? Não precisa ser necessariamente uma pessoa, situações inesperadas, situações de perda, de falecimento, que a vida proporciona pra gente, são nãos. E a gente gerencia isso, e a gente administra, entende? Porque quando se trata de alguém falar não pra gente, a gente não consegue administrar. Entende? É mais sobre isso do que propriamente se eu gosto ou se eu não gosto. Ninguém gosta, né? Ninguém gosta de receber uma palavra negativa. Mas a palavra negativa, muitas vezes, e em boa parte, ela traz crescimento pra gente. Ela traz um incômodo, e o incômodo faz a gente sair do lugar, faz a gente se mexer e encontrar até soluções melhores do que aquelas que a gente estava achando que teria com aquela pessoa, entende? Então, não é uma questão assim, eu não gosto de ouvir. Ok, ninguém gosta de ouvir. É como eu gerencio esse não que eu recebo das pessoas. Como é que você gerencia, por exemplo, os nãos que você recebe da vida? Porque na vida, aí afora, né, você às vezes ser acometido, por exemplo, por uma doença, né, por alguma situação que você não tem controle, né, é um não. Mas como é que você lida com isso? Né? Ninguém quer ser acometido por uma doença, né? Mas é um não que está recebendo da vida. É um não, é um não de não vai ter saúde nesse momento. Entende? Tá conectando aí? Tá fazendo aí sentido pra vocês? Não dá pra... Como é que é? Deixa eu voltar aqui. Você fala sim para não se aborrecer. Fica aborrecida e isso pode desencadear conflito depois. Exatamente, que é quando eu falo aqui pra vocês, que eu falo sim para não me aborrecer, mas aí eu me aborreço comigo. Fico com raiva de mim. Nossa, Deus, eu fico irada comigo. Porque eu disse sim, mas eu não queria dizer sim. Eu queria dizer não, com todas as letras. Na verdade, eu queria dizer não. Aí o fato de eu ter dito sim, eu fico com raiva. Às vezes eu fico até com raiva da pessoa, porque a pessoa acaba sendo ingrata, a pessoa acaba não sendo recíproco, né? Só fica sempre de um lado e o outro, né? Porque é assim, quando você mais precisa da ajuda das pessoas, você não tem. Você fica o tempo inteiro preocupado em ajudar, achando, olha só, achando que o oposto vai acontecer e não acontece. Então, para com esse negócio de eu vou ficar ajudando, porque às vezes é inconsciente também, sabe, gente? Então, por isso que é importante a gente ter
esse autoconhecimento, a gente poder olhar pra gente e entender por que você tá dizendo sim e por que você tá dizendo não. É isso que eu falo, assim, que a gente não precisa ser alienado, que a gente não precisa estar no automatismo, né? Então, o fato de você dizer sim pra pessoa não significa, meu querido, minha querida, meus queridos que estão aqui, que na hora que você precisar, você vai poder contar com aquela pessoa. Engano, isso é um mito, isso não é verdade, porque às vezes aquela pessoa não vai estar disponível, às vezes aquela pessoa tem mais facilidade do que você dizer não, e aí você vai ficar a ver navios, você vai ficar frustrado, chateado, né? Por quê? Porque o fulano, né, na hora que você estava querendo, precisando, não te deu a mão, não te ajudou. Então, se você acha que o fato de você ficar dizendo sim pra pessoa o tempo inteiro vai fazer com que ela diga sim também pra você, se engana, tá bom? Eu não sei, acho que eu tô sendo meio dura aqui, né, gente? Desculpa, mas é verdade. É a mais pura verdade. Não dá pra ser solicitada o tempo todo, exatamente. Não dá para ser solicitado o tempo todo. Uma hora você vai conseguir atender, outra hora você não vai conseguir atender. E a vida que segue. Vamos gerenciar aí as questões o tempo inteiro, né? Você falou tudo quando falou não no trabalho ou em casa e conflito certo. Sim, mas o que é melhor, né? É eu ter o conflito comigo ou eu ter o conflito com o outro, né? Porque o conflito com o outro vai ficar o tempo inteiro ali, né? E o outro, se ele tá com dificuldade, aí é isso que importante a gente entender. A coisa do autoconhecimento é extremamente importante, porque o que é meu e o que é do outro, a gente precisa separar, entende? Sim, é necessário, não. E fortalece as relações, isso fortalece as relações, né? Dá a oportunidade de você poder conversar mais com aquela pessoa, de você se justificar, de você poder dizer por que você não pode, por que você não vai, ou por que você não quer. Enfim, é uma oportunidade de troca, tá? Gente, eu sei que é um tema inesgotável, a gente consegue ficar aqui falando a tarde inteira sobre isso, mas eu tô morrendo de medo, daqui a pouco o Instagram vai derrubar aqui e aí a gente vai perder o sinal. Então, porque eu acho que eu comecei, já eram 10 para as 5, né? Isso. E já daqui a pouco já o negócio vai cair aqui. Então, mandem perguntas aqui pra mim. Pode mandar mais perguntas pelo direct também. A gente vai estar sempre falando mais sobre esses aspectos. Mônica, na próxima eu recebo aqui você pra gente responder. Outro dia eu te aceitei que você não tava. Eu fiquei meio assim aí de aceitar teu convite. Mas agora eu sei que você tá. Na próxima a gente pode fazer uma live, inclusive, de perguntas e respostas ao vivo, né? Quem sabe? O que vocês acham? Se vocês quiserem, a gente pode fazer aqui. Eu acho que pode ser uma boa, né? Que cada um vai solicitando e vai fazendo a sua pergunta em particular, assim, né? Dentro daquilo que tá mais dentro da realidade de cada um. Tá bom? Então é isso, pessoal. Esse é o nosso recado aqui de hoje, o nosso bate-papo. Foi maravilhoso a interação aqui de vocês, tá? Ouvindo aqui como vocês pensam, enfim, saber um pouco mais. E a gente vai estar na próxima live, provavelmente amanhã, que agora eu tô numa rotina aqui de tentar estabelecer aqui lives todos os dias, tá? Então, se você às vezes não conseguir assistir ao vivo, eu sempre vou deixar lá nos stories, né? E você pode assistir online, não tem problema, tá? Porque eu tô fazendo ainda em alguns horários diferentes, então preciso organizar um pouco melhor a minha agenda, a minha rotina. Domingo, por exemplo, é um dia bem complicado, e tem dias da semana que eu posso de manhã e não posso de tarde, eu não posso à noite, né? Então, tô fazendo aqui algumas modificações, mas a gente vai conversando. Gente, eu preciso desligar porque eu tô morrendo de medo desse negócio cair. Tá bom? Um beijo, gente! Fiquem com Deus e até amanhã! Tchau, tchau!